E aí, meus amigos, como é que vocês estão? É um Marcom 10 do dia 9 do 10. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quando você puder assistir esse vídeo, eu agradeço muito a vocês pela companhia. Olha, o Vasco da Gama sempre com novidades. E hoje, dia 9, um dia importante fora do campo, sem falar de campo e bola, vamos dizer assim, é o dia da primeira Assembleia de Credores, o Vasco da Gama dando passos importantes na recuperação judicial. A gente vai comentar muito aqui, tem novidade, inclusive, que aconteceu na madrugada de ontem para hoje. A gente também vai falar sobre São Januário, muito importante também, e sobre um credor famoso, e são vários credores famosos que aparecem na lista do Vasco da Gama, dizendo que os valores dele estão incorretos. Antes de tudo, quero agradecer a galera que chega junto, que assiste os vídeos, que deixa os comentários aqui. Muito obrigado pelo carinho. E fazer aqueles reclames do Ovov. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, isso ajuda muito, eu agradeço bastante. Você também pode apertar o botãozinho de hype no vídeo, também 0800. Você pode ajudar também pelo Live Pix aqui no QR Code, eu sempre erro o caminho, é aqui. Eu também agradeço muito qualquer doação e ajuda que vocês dão. Meu povo, olha, a gente fala que o Vasco está de folga, está mesmo. Ontem, os jogadores se reapresentaram para começar os trabalhos para a partida com Fortaleza. Quarta-feira que vem, dia 15, mais uma boa notícia que Carlos Cuesta já aparece treinando com o time normalmente. Então, a possibilidade dele aparecer em campo contra o Fortaleza, dia 15, é grande. Já basta as possíveis ausências de PH e Pumita, que estarão pelas seleções para o outro lado do mundo, né? Uruguai e Brasil estarão em Kuala Lumpur, na Malásia, e o Brasil no Japão, na Coreia. Então, a dificuldade desses jogadores retornarem a tempo, ou mesmo retornando a tempo, do cansaço da viagem para estar em campo no Castelão. Então, Carlos Cuesta, bem ou mal, já está treinando e a gente deve ter notícias positivas dele ser titular nesse jogo com Fortaleza. Jogo mega importante. Fortaleza está tentando ter o seu sopro de vida na Série A. Um Castelão com preços promocionais, tentativa de encher o estádio para empurrar o time nordestino para cima. O Fortaleza que venceu na última rodada o confronto direto com o Juventude, e o Vasco que não vence em Fortaleza o time tricolor. Eu vou falar para vocês que é assustador essa marca. Desde 2003, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco não vence lá no Castelão o Fortaleza. Gol de Marcelinho Carioca, para vocês verem na trajetória daquele brasileiro de 2003. Gente, é muito tempo, né? É muito tempo. A gente está falando o quê? De 2003, 2025, são 12 anos? Não, é isso? É, né? 22 anos. Meu Deus, 22 anos sem vencer o Fortaleza. Tá na hora de quebrar essa escrita, né? Com todo respeito ao time lá do Castelão. Mas, falando da recuperação judicial, como eu disse aqui para vocês, a recuperação judicial continua hoje, dia 9, a partir das 2 horas da tarde, na Barra da Tijuca, lá na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A gente vai ter a primeira Assembleia de Credores. Essa Assembleia de Credores vai trazer todo mundo que o Vasco inclui na dívida, né, que tem ponderações a ser feitas, e discute o plano que o Vasco oferece de pagamento aos seus credores e a reorganização de suas dívidas, né? É uma oportunidade dos credores se manifestarem, aprovarem, rejeitarem,
tentarem modificar alguma cláusula, isso é natural. Tem um outro ponto importante: se não houver quórum suficiente, isso é, se não houver um número suficiente de credores para ser aprovado, para ser conduzida essa assembleia, será marcada uma nova convocação para o dia 20 deste mês, 20 de outubro. E caso a proposta hoje, por exemplo, ou dia 20, com o quórum tudo certinho, seja rejeitada, seja reprovada, o administrador judicial indicado pela juíza da quarta vara empresarial concederá um prazo de 30 dias para que o Vasco apresente um novo plano aos seus credores. A gente sabe muito bem que nessas últimas semanas o plano de recuperação judicial do Vasco ofereceu diversas contestações, objeções de clubes de futebol, de ex-atletas, de banco, de prestadores de serviço. O próprio Ministério Público alertou sobre graves ilegalidades no plano em relação a dívidas trabalhistas, correção de pontos ilegais. Então, assim, que caso ocorra isso dessa forma, esse plano dessa forma, com cláusulas abusivas, seria muito complicado o Vasco conseguir homologar esse plano de recuperação. E, por causa disso, o Vasco fez alterações, refez partes do trecho do documento e apresentou na madrugada de ontem para hoje, do dia 8 para o dia 9, na Justiça, protocolou um novo plano de recuperação judicial que será apresentado aos credores hoje nessa Assembleia, né? E nesse plano, para vocês terem uma ideia, a tentativa do Vasco é trazer, óbvio, modificações. As principais modificações que eu atentei no documento, é um documento longo, mais de 80 folhas, que foi apresentado nessa madrugada, foi a possibilidade de subclasses para determinados credores. O que seria isso, Danilo, subclasse? Então, vou dar um exemplo. Beneméritos do Vasco, e aí eu estou aqui pensando como Jorge Salgado, José Luiz Moreira, e outros que emprestaram dinheiro em determinados momentos da vida financeira do Vasco, fazem parte agora de uma subclasse, vão receber de uma forma diferente, né? Existe a possibilidade de credores trabalhistas que não apresentaram ou não aderiram ao projeto inicial, também de receberem no limite de até 150 salários mínimos. Isso não me recordo que existia antes no projeto. Existe também a possibilidade dos atuais jogadores que jogam no Vasco, né? Então, jogadores do atual elenco também formam uma subclasse. Isso é importante, claro. Eles não vão ser descontados, mas qual será a forma de parcelamento desses valores? O Vasco também destaca uma subclasse para credores referentes à Câmara Nacional de Resolução de Disputa, CNRD, aquela que o Fluminense se manifestou contrário, lembra? Que não entendia que tinha que ter redução de valores. O Vasco também fez uma subclasse para isso, uma subclasse para os agentes esportivos, né? Os agentes que deixaram de receber as suas comissões também integram agora uma subclasse, né? Em que existe a possibilidade de pagamento de até 2 anos. Então, assim, o Vasco, 11 anos, desculpa. Então, o Vasco criou alternativas, né, para apresentar hoje à Assembleia de Credores, para conseguir ter maior facilidade para passar esse plano na Assembleia de hoje. Em relação aos agentes esportivos, por exemplo, um prazo de 11 anos e com créditos em até 40% de redução, vamos dizer, né? Então, a gente tem aí formas diferentes que o Vasco está tentando fazer para apresentar as dos clubes de futebol, parceiros, SAFs, também no montante de 40% do valor da lista de credores. Então, assim, o Vasco, que antigamente reduzia bastante para os outros clubes e agentes e até beneméritos, agora está criando alternativas junto à forma de pagamento. Por exemplo,
para clubes e SAFs, caso entendam que queiram receber um valor superior, podem receber 70% dos seus créditos, mas com 1 ano de carência e até 12 anos de pagamento. Então, assim, aumenta o período de pagamento. Se você quer receber com 40%, né, do valor, 60% de deságio, você recebe em até 10 anos. Então, foram formas que o Vasco encontrou para conseguir passar esse plano de recuperação judicial. Estou vendo aqui também, tem relação a confederações esportivas, né? As famosas confederações e federações dos respectivos estados, forma de pagamento em até 3 anos. Então, o Vasco criou subclasses que não existiam antes para conseguir demonstrar e ter uma facilidade maior para passar esse plano. Danilo, o que você acha? Como é que você vê essa situação? Cara, eu acho que demora, independente, é um plano extenso, acabou de ser juntado aos autos um aditivo para isso, como a gente comentou, então vai se levar um tempo. Talvez não seja aprovado nessa primeira assembleia, talvez leve mais uma, mais duas. É uma discussão, tem um contexto político também, a gente tem que entender os credores que estão há muito tempo na fila e estão abatendo valores consideráveis desse valor. Então, para uma pessoa, 40% de deságio é muito, para outra pessoa, 40% de deságio é ok. Então, tem várias questões aí que a gente precisa entender internamente. A gente e o Vasco, né? Precisa entender internamente, e a Assembleia também. Tem grupos que se formam, tem grupos que apoiam tal medida, tem grupos que terão benefícios com tais medidas e talvez outros grupos não. Então, tem um contexto político. Eu estou falando político não de mutreta, mas estou falando do contexto político de conversas entre grupos de credores e até o clube de futebol para chegar a um denominador comum, né? Por exemplo, os credores de direitos de imagem bate diretamente com jogadores, com técnicos de futebol. O Vasco criou uma subclasse também em que você vai ter pagamento de 70% dos créditos em até 9 anos. Então, assim, novas formas para que os credores sejam adequados à sua respectiva classe. E a gente vai contar toda essa história aqui no seu Ouvido ao Vasco para entender melhor essa situação. E destacando isso, um caso em especial, porque apareceu nos últimos dias, é do técnico, vocês vão lembrar, Alberto Valentim. Alberto Valentim treinou o Vasco da Gama naquele ano de 2018, escapando na reta final. Vasco e Ceará, quem lembra? Falando do Fortaleza, Vasco e Ceará, 0-0, um sofrimento. Vasco escapou da zona da degola na última rodada, jogando fora de casa. E o Alberto Valentim é um desses credores do Vasco. E ele se manifestou no processo, e isso agora, no dia 12 de setembro, né, menos de um mês, em que o valor em que aparece na lista de credores dele, isso é, o valor que ele teria direito a receber, está errado. Um erro em relação a apontamentos do administrador judicial. Ele entende, Alberto Valentim, que tem a receber, preparem-se, meus amigos, R$ 2.136.399,66. Ele entende que esse é o valor. Houve uma sentença condenatória na área trabalhista em que ele entende que esse crédito é devido, né? Um crédito trabalhista lá de 2019. Você vê que a sentença saiu em 2019 e o Vasco não pagou, infelizmente, nenhum desses valores. Falando a data especificamente, 18/11/2019 e transitado em julgado, isso é, sem possibilidade de recurso, em 3/12/2019. O Vasco, na época, deixou de efetuar pagamentos das verbas rescisórias, reflexos previdenciários, recolhimento de FGTS, a multa de 40% de FGTS e multas pelo não pagamento da verba rescisória previstas no artigo 467 e 477 da CLT, isso é. O Vasco tinha que pagar, não pagou, acabou não recorrendo, acredito eu, até
porque não tinha muito o que fazer, isso é, o Vasco não adimpliu com seus compromissos lá em 2019 e estamos em 2025. Então, Alberto Valentim entende que houve uma correção de valores, ele entende que tem que receber 2.136.000 e na lista de credores está um valor abaixo, R$ 1.780.220,59, vou repetir, R$ 1.780.220,59. Uma diferença aí, a gente pode falar de quase 300, 400 mil reais, em que se entende que houve não uma correção feita da forma adequada na lista de credores. Você vê, um técnico que passou pelo Vasco um ano, e menos de um ano, talvez um ano, e o Vasco deve quase 2 milhões, independente do valor, se é 400 mil abaixo ou a menos, independente, o Vasco deve quase 2 milhões para esse técnico. É muita grana, e aí o Vasco tem que saber como lidar com essas objeções. É direito dos credores, é direito do Alberto Valentim questionar. O Vasco se manifesta também, e hoje uma data importante, um dos grandes primeiros passos para uma reformulação financeira do Vasco e administrativa, por que não, de pagar as suas dívidas, de pagar os seus credores, pessoas que serviram, que prestaram serviços, independente do gosto de jogador, de técnico de futebol, de agente de futebol, de clube que vendeu o jogador. O Vasco se topou, se concordou com tal medida, deve pagar, e vamos falar muito mais da Assembleia de hoje ao longo da semana. E por fim, meus amigos, muita gente reclamando do gramado de São Januário, né? Gramado de São Januário com aquelas manchas estranhas. A galera do Atenção Vascaínos conversou com o Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa é homônimo do jornalista do SBT Esportes, o Lucas Pedrosa, mas não é ele, só homônimo, só tem o mesmo nome. E o Lucas Pedrosa trabalha na empresa Greenleaf, que cuida do gramado de São Januário, inclusive cuida do gramado do Maracanã também. E eles disseram que, como São Januário não vai sediar nenhum jogo pelos próximos 23 dias, vai conseguir dar uma guaribada, uma melhorada na estética, naquelas manchas feias. Mas, para retirar, para melhorar de vez o gramado, especialmente aquelas manchas que tornam a imagem muito feia, né? O gramado está meio duro também. O Lucas diz que só reformando tudo, a gente tinha falado isso já por aqui, né? Tem que reformar tudo, tirar o gramado, e para essa operação leva muito tempo. O gramado de São Januário não é alterado há 20 anos. E o valor para essa brincadeira, se preparem e sentem na cadeira, 2 milhões de reais. Então, assim, para ter um novo gramado, tudo leva a crer que só com a reforma de São Januário, começando em 2026, e aí começam as reformas e o Vasco vai apresentar um novo gramado. É isso, meu povo. Esse foi um Marco 10 mais longo, mas com muitas notícias. Você vê que mesmo na data FIFA a gente tem muito para falar. Obrigado a todo mundo que colou aqui. Cheguem junto, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigado. E amanhã a gente está de volta ou a qualquer momento com novidades sobre o Vasco da Gama. Tamo junto. Valeu, abraço.